Gente, tudo bem? Eu me chamo Lisandra Alexandre, você já me conhece, sou professora de língua portuguesa e hoje eu estou aqui para ajudar vocês, na matéria de vozes verbais. É uma matéria muito simples, mas pode ser que cause alguma dúvida, e é por isso que eu estou aqui para poder ajudá-los. Vamos lá? A primeira coisa que você que existem três tipos de vozes verbais, tá bom? Que é a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E eu vou explicar cada uma delas, tá bom? Vamos lá? A primeira é voz ativa, né? O que é uma voz ativa? Gente, aqui já está a explicação, eu coloquei uma síntese aqui para vocês não esquecerem, tá bom? Então, vejam bem, ó, sujeito agente. Então, voz ativa, existe um sujeito agente, ou seja, alguém praticando uma ação, tá bom? Então, veja, Lisandra quebrou o copo. Percebam que eu até já grifei aqui o quebrou, que é o verbo, e percebam que alguém praticou essa ação, né? Que no caso foi Lisandra. Lisandra que é o sujeito agente que praticou essa ação. Então, quando nós tivermos alguém praticando uma ação ali dentro da oração, nós temos o quê? Uma voz ativa. Vejam a letra A. Lisandra quebrou o copo, ela praticou uma ação. Os alunos lerão muitos livros. Os alunos lerão, eles praticarão uma ação que é ler muitos livros. Lembre-se que aqui é lerão, tá, gente? Uma ação futura. Quando terminar com autil, então nós temos leram, que indica uma ação no passado. Lerão com autil indica um futuro, tá bom? Daniele brigou com Lisandra. Vejam que Daniele praticou uma ação, que foi o quê? Brigar com Lisandra. Então, nós temos aqui uma voz ativa também, tá bom? Se vocês observarem, em todas as frases que nós temos aqui, nós temos alguém praticando uma ação, tá bom? Quando isso acontece, nós temos uma voz ativa. Agora, gente, a voz passiva, o sujeito paciente, é alguém que sofre a ação, sofre uma ação. Vamos entender. Exemplo, o copo foi quebrado por Lisandra. Percebam que não existe mais um sujeito aqui praticando uma ação, certo? E sim uma ação que foi praticada por uma pessoa. Então, nós temos aqui, ó, foi quebrado. Percebam que eu tenho foi aqui, ó. Bom, para indicar que aconteceu essa ação. Então, foi quebrado por Lisandra, voz passiva. O trabalho foi feito por mim. Voz passiva também, não tem uma pessoa praticando uma ação. A seleção brasileira foi aplaudida. Então, veja, aqui sempre alguém ou algo sofreu uma ação e não foi praticada a ação. Tá bom? Não teve um sujeito praticando uma ação. Observe aqui a estrutura. O copo foi quebrado por Lisandra, o trabalho foi feito por mim, a seleção brasileira foi aplaudida. Tá bom? Então, alguém ou algo sofre uma ação. Pessoal, o que nós temos é voz reflexiva. Então, tem um sujeito agente e um sujeito paciente, ou seja, alguém que pratica e sofre uma ação. Então, quando isso acontece, nós chamamos de voz reflexiva. Vamos analisar? Lisandra machucou-se. Veja o verbo aqui. Então, a Lisandra, ela praticou uma ação e sofreu ao mesmo tempo. Porque o verbo mais esse se aqui indica que alguém fez e sofreu alguma coisa, tá bom? O menino penteou-se. Vejam, penteou. Esse se indica aqui, ó. O verbo mais o se, que alguém praticou, fez e sofreu alguma ação ao mesmo tempo, Ela arrumava-se para o namorado, então ela praticava uma ação. Vejam que eu tenho o verbo mais o se, o pronome é passivador. Então, veja que aqui a gente tem a prática de alguém pratica e ao mesmo tempo que ela pratica, ela sofre uma ação. Por exemplo, quando eu falo, Lisandra cortou-se com a faca.
Veja que ela praticou uma ação, ela foi fazer algo que ao mesmo tempo que ela praticava, ela também sofreu esta ação, tá bom? Então, quando isso acontece, nós chamamos de voz reflexiva. Pessoal, entendam que dentro da voz passiva, nós temos duas aí divisões, tá bom? Que é a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vamos entender agora, tá? Na voz passiva sintética, o que eu tenho? Eu tenho a forma verbal simples acompanhada do pronome se, tá bom? O SE. Exemplo, construiu-se a casa. Veja, verbo mais se. Construiu-se a casa. Descobre-se sempre ocupado. Veja, verbo mais se. Toda vez que eu tiver essa estrutura, o verbo, né? O verbo mais o se, eu chamo de voz passiva sintética, tá bom? É sempre acompanhado desse se aqui, que é o pronome apassivador. E, então, fiquem atentos. Passiva analítica. A forma verbal é composta, né? Ou com locução verbal. Nós já vimos o que é locução verbal anteriormente, nós já vimos o que é verbo também anteriormente. Quem não lembra, volta nos vídeos anteriores para estudar, tá bom? Vamos ficar atentos aqui à regrinha. Forma verbal composta de um verbo auxiliar. Geralmente os verbos auxiliares aqui na estrutura vai ser o verbo ser, estar ou ficar. E do particípio do verbo principal, tá bom? Que geralmente esse particípio são os verbos terminados em ado e ido, tá bom? Vamos ver. O muro será pintado. Veja. Será pintado. Veja que eu tenho aqui, ó. Uma forma verbal composta, uma locução verbal, porque eu tenho dois verbos. Será pintado. Um vai funcionar como verbo auxiliar e o outro como verbo principal, bom? O prédio ficou deteriorado com o tempo. Vejam que eu tenho a locução verbal aqui. Ficou deteriorado. Particípio. Olha o finalzinho aqui, ado. Bom? Então, vocês devem ficar atentos a essas regrinhas. Mas é muito simples, tá, gente? Então, vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, tá? A voz passiva, ela pode ser voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenha ficado claro. Foi uma questão que caiu no concurso, tá bom? O TRT do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Vamos analisar. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é. Então, para você responder isso aqui, você tem que saber, tem que entender de vozes verbais, tá? Pessoal, lembrando que vozes verbais não é uma coisa que cai em concurso, tem que ficar atentos, cai em vestibular, cai em Enem, em concurso, tá bom? Então, vocês têm que ficar sempre atentos e estudar sempre essa matéria também. Então, veja. Ele está pedindo a forma ativa dessa mesma frase. Vamos entender. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Qual das frases aqui estaria na forma ativa, gente? Eu só vou direto na alternativa, tá? Porque tá bem simples essa atividade aqui, essa questão. Vejam bem. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Como que é a voz ativa? Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, né? Então, seria a voz ativa aí da frase, né? Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Qualquer cidadão aqui é o sujeito, né? Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Então, a gente tem aí a voz ativa da frase. Tá bom, gente? Espero matéria, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito, podem entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, deixar comentários, se vocês gostaram, vocês curtam, comentem, tá bom? Lembrando que eu trabalho com ensino fundamental 1
ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, eu moro na cidade de São Paulo. Então, se alguém precisar de aula particular, não só os aqui de São Paulo, porque eu atendo a domicílio, né? Caso precisem, mas os demais alunos se precisarem, pode entrar em contato comigo que a gente faz uma aula aí à distância, tá bom? Então, de qualquer parte do Brasil aí, tá? Então, conte sempre comigo para eu poder ajudá-los, seja lá na parte de gramática, na parte de literatura ou também na parte de interpretação de texto, tá bom? Tchau e até a próxima!